Na Bíblia nós encontramos algumas palavras que falam destes anciãos. Encontramos a palavra ancião, às vezes a palavra presbítero, que realmente é a mesma palavra, mas também encontramos a palavra bispos, e nós notamos quando olhamos, por exemplo, em Atos capítulo 20, que essas palavras falam das mesmas pessoas, falam daqueles homens que têm a responsabilidade da liderança numa igreja de Deus. Então, em Atos 20, Paulo chamou os anciãos de Éfeso. E falando com eles no versículo 28, ele disse: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então, num capítulo só, nós encontramos anciãos, os mesmos homens chamados bispos, e Paulo dizendo para eles que deveriam apacentar o rebanho. Então, nós vemos o conceito, não a palavra, mas o conceito do pastor. E pensando nessas primeiras duas palavras, ancião e bispo, qual é a diferença? Por que a Bíblia usa duas palavras para falar dos mesmos homens? Quando pensamos em anciãos, estamos pensando na maturidade espiritual dos homens. Quando pensamos nos bispos, a palavra literalmente quer dizer olhar sobre. E a ideia de um supervisor. Então, estamos pensando em alguém que vai cuidar dos crentes. E quando chegamos nessa passagem, a partir do primeiro versículo, como eu disse, até versículo 7, nós temos 14 qualificações destes homens. E eu não vou entrar nos detalhes agora, queremos ouvir os nossos irmãos sobre isso, mas quem sabe nessa lista de 14 qualificações, nos primeiros 4, nós vemos em destaque a conduta destes homens. Depois, mais a companhia. Depois, ele vai falar do caráter. E as últimas qualificações atingem mais a comunidade. Então, nós podemos pensar sobre essas qualificações. E deveríamos entender o propósito de uma passagem dessas. Não é para você poder criticar algum ancião. Realmente é para ajudar a identificar homens que têm a capacidade de liderar entre o povo de Deus. É interessante como a passagem começa com mais uma palavra fiel. Nosso irmão Seu Lindsay já falou sobre isso. Uma verdade bem destacada. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E alguém vai pensar, mas não falou nada sobre o episcopado. Realmente é a palavra da obra do bispo. Tá? Então, eu falei da palavra bispo, que traz a ideia de olhar para cima do supervisor. Então, essa é a obra dele aqui. Então, em linguagem simples, está falando de um irmão que tem um desejo forte de ajudar na liderança de uma igreja. O apóstolo está aprovando este desejo. Eu creio que sim. Ele diz claramente, excelente obra deseja. Então, ele está aprovando. E quem sabe nós deveríamos dizer que no Novo Testamento, até Atos 20, deixo isso bem claro, que é o Espírito Santo que levanta tais homens entre o povo de Deus. Mas também nós vemos, por exemplo,
Tito, na ilha de Creta, sendo usado para indicar homens que têm as qualificações apropriadas. Então nós temos o Espírito Santo levantando tais homens, às vezes um servo de Deus indicando quem tem as qualificações à luz da Bíblia, e aqui nós temos o irmão mesmo, com aquele forte desejo de ser usado nessa obra. Eu gostaria de ouvir mais sobre palavras fiéis, Sr. James. Evidentemente, eram dizeres bem conhecidos naqueles dias. Muitas pessoas não tinham uma cópia da Bíblia. E se tivessem, não sabiam ler. Então, eu acho que certas pessoas inventaram esses dizeres, publicaram esses dizeres, ou pelo menos ensinaram essas pessoas para repetir, e assim esses dizeres ficaram gravados nos corações dos crentes em geral. Sim, eu concordo com isso. Não temos muitos detalhes, mas nós sabemos até nos nossos dias, Solinzi, e tem certas frases que os nossos irmãos de experiência usam. E daqui a pouco a gente começa a usar também. Começa a repetir aquela frase. Quem sabe não é uma citação da Bíblia, mas é uma frase que combina com o ensinamento da Bíblia. E todos nós fazemos isso. Então podemos imaginar uma situação como o senhor explicou, quando os crentes não tinham em mãos um exemplar da Bíblia. Então isso ficou mais importante. Então parece, eu não digo mais do que isso, mas parece que aqui nós temos, quando encontramos essa frase, esta é uma palavra fiel, estamos pensando numa verdade repetida entre o povo de Deus naquela época. James, diz aqui que é uma obra, excelente obra, não é uma posição. Isso é importante no contexto da nossa passagem, e até a palavra usada aqui, episcopado, não fala da pessoa, fala da obra. É importante entender que nós temos um desejo admirável aqui. Não é um irmão querendo uma posição. Eu gostaria de mandar na igreja. Não é assim. E um irmão que sente uma necessidade, tem vaga por aqui. Alguém tem que assumir. Eu não me sinto bem qualificado, mas alguém vai ter que assumir essa obra. E nós deveríamos dizer para irmãos jovens, o verdadeiro ancião, às vezes passa noites sem dormir muito bem. Sabe, certas horas você pode pensar, como seria bom? Eu quero dizer para você, é uma obra pesada às vezes, mas é uma obra boa. Seu James, que coisa boa ver alguém salvo, fazer progresso, entrar na igreja e ter o coração de um verdadeiro pastor e ter cuidado sem olhar para o custo. Sim, porque vai ter custo, seu Greg, sem dúvida nenhuma. Gostaríamos de ver, eu sei que temos entre nós, mas gostaríamos de ver mais irmãos dispostos a gastarem e a serem gastados por amor do povo de Deus. Um irmão não se torna ancião de um dia para o outro. Nasce esse desejo, vamos dizer, cedo na carreira espiritual deste irmão. Eu não sei quantos anos de salvo tem que ser, mas acredito que nasce no seu coração um desejo, quem sabe, pelo poder do Espírito Santo. Ele nutre este desejo, ele estuda a palavra de Deus, preparando-se. Ele começa a fazer a obra, ele visita os crentes, ele tenta confortar,
ele ministra a palavra, apacenta, e enfim, Deus abre a porta, e os crentes acabam reconhecendo. Olha, este homem, ele faz a obra do ancião, ele é ancião aqui nesta igreja. Sim. E versículo 6 combina com o que o senhor está dizendo, não neófito. Eu creio que a palavra significa não um recém-salvo. Pode ser um irmão muito bom. Pode ser um irmão ótimo. Mas ele precisa de mais do que isso. Ele precisa de experiência. Então ele vai ter que trabalhar, como o seu Lindsay falou. Ele vai começar fazendo uma coisa mais simples. Ele vai se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Vai se tornar cada vez mais útil. E enfim, vai ficar claro para todos que ele é um verdadeiro pastor. Ele é um verdadeiro ancião. Estas exigências no bispo ou no ancião devem ser manifestados em todo o irmão. O que Deus exige destes homens, Ele espera de todos. O ancião deve ser destacado nestas qualidades, mas o que vemos aí é o que deve caracterizar todo o irmão. Sim, então, querendo ser um bom crente, seria bom obedecer o que nós temos nessa passagem. Então vamos entrar no versículo 2. Não precisamos falar, quem sabe, de cada detalhe na lista, mas até versículo 7 nós temos, quem sabe, 14 qualificações nessa lista. Seu Luiz. Posso ainda falar alguma coisa do primeiro versículo? Pode. Não, desde o capítulo 1 nós temos já o seu Lindsay falando sobre ordem, né? Ordem da igreja. O seu Tomás, capítulo 2, também tratou de hierarquia, ordem na igreja. Agora, capítulo 3, nós temos estes homens responsáveis nas igrejas, Deus querendo ordem na igreja. E a igreja nós sabemos que é um organismo, né? E todo organismo em desordem adoece. E se essa doença permanecer, ele morre. Então, a importância da ordem na igreja, eu acho que isto é uma coisa que se destaca em toda esta epístola. Sim, e não é um assunto que nós vemos aqui na nossa passagem, mas tem outras passagens que destacam não tanto as qualificações dos homens, mas as responsabilidades dos crentes. E eu acho que o senhor está quase tocando nisso. Então, em Hebreus capítulo 13, nós lemos: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. E 1 Tessalonicenses 5 também nós temos a responsabilidade de reconhecer, de manter em estima e amor e ter paz entre vós. Então, sim, estes homens têm muitas responsabilidades, mas cada crente deveria reconhecer que essa é a vontade de Deus e deveria ter essa ordem que o senhor descreveu. Então, em primeiro lugar, o bispo deveria ser acima de qualquer acusação. Não pode ser culpado de nenhum pecado. Então, essa é a primeira coisa. Eu achei interessante como o irmão colocou como é que foi? Ele é um homem
Eu quero dizer que eu entendi o irmão dizer, na eventualidade de haver acusação, porque na qualidade de bispo ele é sujeito a acusações. Mas, na realidade, nenhuma acusação pode ser provada. Sim. Eu usei a frase acima de qualquer acusação. Não quer dizer que ninguém vai tentar acusar, como o senhor está explicando, mas realmente depois daquilo ser examinado vai ficar claro. Não, ele não tem culpa. Eu acho que está certo isto, né? Que ancião escapar de uma acusação é meio difícil. Agora, que se prova que realmente aconteceu, aí não. É por isso, Sr. James, eu acho que devemos enfatizar que pode haver irmãos jovens aqui conosco hoje de noite dizendo, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas um dia, no futuro, esse irmão jovem pode, enfim, se encontrar numa situação de ser reconhecido como ancião. Mas ele tem que tomar muito cuidado agora para cultivar o que nós temos aqui. É para não, enfim, ser acusado de alguma coisa mais tarde. Ele tem que cuidar do seu viver, do seu comportamento agora. Sim, e o que eu queria destacar hoje da noite, nós temos as qualificações dos anciãos, logo depois as qualificações dos servos. Então, aquele irmão jovem que hoje diz, mas eu não sou ancião, pode ser ancião no futuro, como o senhor explicou, mas também, com certeza ele vai querer servir entre o povo de Deus. Agora, sendo jovem, vai querer ajudar de alguma forma, e as qualificações dos servos não são tão diferentes das qualificações do ancião. Então, realmente, eu creio que o capítulo deixa bem claro, como o Sr. Henrique destacou, este é o padrão. E todos nós deveríamos sentir isso. Sr. Francisco. Pode ser um homem solteiro ou ele tem que ser casado? Eu entendo essa pergunta. É bom levantar este assunto. Mas nós lemos aqui marido de uma mulher. Então, eu creio que quer dizer moralmente irrepreensível. Então, por exemplo, nós estudamos no fim do capítulo 2 sobre a mulher dando à luz filhos. Mas todas as irmãs não são casadas. E das casadas, todos não têm filhos. Mas está falando do normal. Então, é a mesma coisa aqui. O normal é um homem ser casado, mas é indispensável ter uma vida moralmente irrepreensível. Porque alguém tentando inventar ele tem que ser um homem casado, na hora de ler dos filhos dele, teria que dizer, daí ele tem que ter filhos também, ou não pode ser ancião. Então, nós não estamos acreditando isso. Sr. James, não há uma graduação no capítulo, isto é, tu chega a ser diácono e daí tu passa a ser ancião. Não, isto realmente é uma coisa que pode existir na carreira de uma pessoa, mas não nas coisas de Deus. Isso é importante. Sim. Talvez até terminar vai fazer a distinção e especificar o que significa o diácono. Sim, mas como eu expliquei, eu prefiro nem ouvir a palavra diácono. Eu concordo. Então, vamos tentar, eu sei que provavelmente eu vou errar nisso também, mas vamos tentar usar a palavra servo. Evita confusão, eu creio, nessa passagem.
Então, nós vamos falar das qualificações dos servos daqui a pouco. Hospitaleiro, Sr. James, pode nos ajudar nisso? A casa do ancião, como é um lugar importante, ali vai desfrutar a presença de Deus, a doce comunhão dos irmãos, mas está incluindo a esposa dele nesse lado? Com certeza. E realmente nós vamos ler daqui a pouco das mulheres, das esposas, eu creio, dos servos, mas o que nós lemos sobre aquelas esposas se aplica também às esposas dos anciãos. Literalmente, a palavra hospitaleiro quer dizer o amor do estrangeiro, do desconhecido. Então, não é meramente gostamos de certos irmãos na igreja e temos aqueles irmãos em casa. E mais na hora de alguém desconhecido chegar, literalmente está incluído. Então, é um homem que tem a sua casa aberta, como falou. E tem uma coisa importante no final do versículo, apto para ensinar. O que quer dizer isso? Seu Lindsay falou que este irmão, ou alguém querendo um dia ter essa obra de ser ancião, vai ter que estudar a palavra de Deus. Eu creio que o verdadeiro ancião vai ter a capacidade de ensinar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai ser o irmão que se levanta na conferência para dar aquela palavra de ministério. Não quer dizer isso. Quem sabe ele vai ter o costume de se levantar publicamente na igreja para ensinar o povo de Deus ou no estudo bíblico, mas pelo menos, em particular, ele vai ter a capacidade de explicar em termos simples o que a Bíblia ensina sobre a verdade da Bíblia. Então, mais alguém quer falar sobre essas qualificações que seguem agora? Seu Lindsay, uma pergunta. Um homem antes da salvação com pecados graves, depois busca a salvação, fica irrepreensível, ele pode ser qualificado? Depende do caso, mas em termos de pecados cometidos no passado, sabemos que no momento da salvação fica totalmente perdoado por Cristo. Mas vamos imaginar alguém que tinha uma dívida grande, quem sabe uma fábrica falida no passado. Ele ainda está devendo muito dinheiro. Ele pode ser um homem verdadeiramente salvo, mas ele teria que resolver os problemas. Então, o pecado fica perdoado no momento da salvação, mas às vezes tem que resolver as consequências do pecado antes de ficar totalmente irrepreensível perante os outros. Alguém mais quer falar sobre isso? Seu Manuel. Apto para ensinar. Nós sabemos que essas cartas são bem ligadas à sã doutrina, e no primeiro estudo bíblico que tivemos, havia aqueles falsos ensinadores que ensinavam falsa doutrina. Então aqui é bem o contrário. Então o que vai ensinar tem que saber e conhecer a sã doutrina. Sim, eu concordo com isso. Não dado ao vinho, nós vamos encontrar isso a respeito do servo também. Neste contexto, nós vamos ver amanhã, se Deus permitir, no capítulo 5, uma frase que pode nos ajudar.
porque Timóteo obviamente tinha um problema do estômago, e Paulo disse para ele no versículo 23 do capítulo 5, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago. Então ele estava usando como remédio, usando, a palavra importante, é um pouco de vinho como remédio. Então é só isso que nós vemos. Obviamente, Timóteo, um homem útil e exercitado, ele tinha uma reserva. Ele tinha essa doença e pensou, o vinho pode ajudar, mas não, eu sendo servo de Deus, nem vou tocar. Paulo diz, não, pode usar, mas mesmo assim, só um pouco, como remédio. Graças a Deus, nos nossos dias, nós não precisamos de um remédio destes, temos muitos outros remédios disponíveis. Então, notamos a reserva de Timóteo. Antes, Paulo tinha dito para ele, conserva-te a ti mesmo puro. Timóteo não estava ligando pureza com o beber vinho. Então, obviamente, todos nós entendemos isso, muito melhor se afastar completamente disso. Não precisamos tomar nem como remédio nos nossos dias. Então, isso evita muitos possíveis problemas. Não pode ser um homem violento, espancador, e o outro lado, um homem moderado. O que quer dizer um homem gentil, um homem manso, paciente? Seu Tomás. Não espancador, porém moderado. Isto pressupõe que ele pode enfrentar situações muito delicadas quando ele terá que manter um autocontrole. Se ele é explosivo, ele é melhor desistir de qualquer atividade nesse nível. Porque há situações quando a cabeça tende a esquentar e aí saem as palavras inconvenientes. Se tivermos um irmão explosivo, eu creio que aqui ele está desqualificado. Sim. Mesmo sendo em outros aspectos um homem bem comportado. Eu acho que este assunto é muito importante, porque este serviço de liderança, também qualquer outro serviço espiritual ou servo de Deus, vai enfrentar dificuldades que o outro crente que não está tentando ajudar tanto, não vai enfrentar. E precisamos entender isso. Então, como falou, é possível imaginar um crente, um bom crente, ele é de cabeça quente um pouco, mas a gente pode cuidar um pouco com ele, não dá muito problema na igreja, tudo bem. Mas isso não dá para o ancião, porque ele vai enfrentar muitas situações difíceis. Deveríamos notar, não avarento. Nós vamos voltar a pensar mais neste assunto no estudo do nosso irmão Seu Greg. O relacionamento entre o crente e o dinheiro, mas não pode ser amante de dinheiro. Ele fica acima desse tipo de coisa. Seu Manuel. Seu Jean, qual é a diferença torpe, ganância e avarento? Os dois assuntos têm sem dúvida, uma ligação íntima. E
a versão atualizada nem inclui essa frase, não cobiçoso de torpe ganância. Então, não sei se realmente precisamos entrar muito nisso, mas são dois assuntos interligados. O desejo de ganhar seria avarento, mas a possibilidade de até aceitar um ganho ilícito está incluído na outra frase. Então, pode falar. E seu James, se alguém está fazendo essa obra num lugar como ancião e aceita, como o senhor citou agora, no mundo de hoje, o senhor sabe, tem muitas coisas, seguro-desemprego, tem coisas que o governo coloca à disposição para pessoa desempregada, auxílio-doença para quem está doente. E se alguém começa a dar um jeitinho de lançar mão nisso, seu James. Por exemplo, um empregado tem a carteira assinada. Ele dá baixa na carteira, continua trabalhando frio, como diz, saca o seguro-desemprego vários meses. E para isso, para o mundo, tudo bem, o mundo faz isso bem tranquilo. E o crente? Não, e o irmão de responsabilidade na igreja vai servir isso para a vida dele, seu James? Sim, mas nem precisamos falar de um irmão que tem responsabilidade. Isso simplesmente não combina com o testemunho de um crente no Senhor Jesus Cristo. É roubo. Pessoas dizem para mim, mas é o meu direito. Mas seguro de desemprego, pense bem, é para quem não tem emprego. Então, não pode dizer que é o seu direito enquanto está desempregado. Mas não é o seu direito enquanto está trabalhando. Então, isso não combina. Então, o que acontece? Aquele irmão vai perder muito na vida espiritual. Ele vai perder peso entre o povo de Deus. Quem sabe, como falou, o mundo aceita isso, o mundo não vai criticar. Mas até o mundo pode achar meio estranho um crente fazer uma coisa dessas. O mundo tem o seu padrão para o mundano, mas tem um padrão mais elevado para o salvo. Então perde testemunho, perde poder espiritual e perde na sua vida, eu creio. E pode até perder financeiramente. Eu nunca tenho visto alguém fazendo este tipo de coisa e tendo uma vida abençoada. Isso não acontece. Então, precisamos entender bem essas coisas. O comportamento desse homem na esfera doméstica realmente vai manifestar o caráter dele. Isto é, o que acontece no lar tem como indicar muito bem o que vai acontecer na igreja, sendo ele líder, um dos líderes. Sim, eu falei que não é necessário um ancião ser casado e ter família, mas o ancião casado com família tem uma esfera importante onde ele pode aprender muita coisa. E ele vai manifestar o seu caráter dentro do lar. E isso vai dar mais peso para o seu testemunho. Espere o microfone, desculpe, seu Moisés. Nós temos 4 referências à palavra casa. Isto é no versículo 4, 5, e 12 e 15. Mas todas as referências à palavra casa nos traz o conceito de família. Inclusive no versículo 15. Versículo 4, sua própria casa. Depois vem tendo seus filhos em sujeição. Versículo 5. Sabe governar a sua própria casa.
e já traz referência aos cuidados da igreja de Deus. No versículo 12, e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Traz todas as referências ao conceito de família. Quando nós lemos, versículo 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. Também é o mesmo conceito de família. Não faz referência ao prédio, mas sim à família de Deus. Sim, isso nos ajuda. Obrigado. Então, eu acho que entendemos bem a linguagem do versículo 5. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, ele está sendo provado no seu lar e manifestando certas qualidades que ele vai precisar na igreja de Deus. Se destaca o trabalho do ancião ter cuidado da igreja. Sim, realmente, quando eu penso no trabalho dele, eu penso em 4 palavras. Temos aqui a palavra cuidar, que é muito importante. No capítulo 5, nós temos a palavra governar, que traz a ideia de liderança. Em 1 Pedro capítulo 5, por exemplo, nós temos a palavra apacentar. Em Hebreus capítulo 13, nós temos a palavra velar. Então, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. E juntando essas 4 palavras, cuidar, governar, apacentar e velar, eu acho que temos uma boa ideia do serviço do ancião. Seu James, esse comportamento de ancião é o mesmo que um missionário, aquele que serve ao Senhor, tem que ter? Quando chegamos nas qualificações dos servos, eu creio que estamos pensando, quem sabe, mais na esfera do vamos dizer, do missionário. Então, ele é um servo de Deus. Então, nós temos as qualificações do servo aqui. Em pouco difere. Pouca diferença, sim. É difícil distinguir entre a lista das qualificações. Mas como já destacamos várias vezes, é o que Deus espera de cada crente. Então aquele comportamento com a esposa e com as filhas tem que ser dos melhores, né? Com certeza, com certeza. Terá cuidado da igreja de Deus? Essa palavra terá cuidado não é muito comum no Novo Testamento, mas ocorre em Lucas capítulo 10. O bom samaritano cuidou dele. Sim. Homens desse caráter são bem-vindos, sabem, na igreja, que tem vontade, que tem compaixão, que tem dó dos crentes que precisam de cuidado. E esses irmãos assumem a responsabilidade para ajudar tais crentes. Sim, aquela palavra que só ocorre, como o senhor sabe, em Lucas 10 2 vezes, e aqui parece que traz a ideia de um amor paternal, aquele cuidado. Então, este é o cuidado que o ancião deveria manifestar. Então, versículo 6, não neófito, que não é uma palavra que nós usamos muito, mas literalmente a palavra quer dizer recém-plantado. É a única vez que encontramos a palavra no Novo Testamento, quer dizer alguém que recentemente se salvou. Então, vamos imaginar o caso de um irmão muito querido, recém-salvo, e tomamos a decisão, não, eu acho que vamos aceitar ele como ancião. Qual é o perigo? O perigo é de ficar cheio de orgulho
e assim cair na condenação do diabo. Cair na mesma condenação em que o diabo caiu. Porque isso que o diabo fez, ele queria se levantar e caiu. Então, este é o perigo. Então, por isso, temos que evitar isso e só dar este lugar para irmãos de experiência. Gostaria de simplesmente dizer ao público que um irmão pode ter 35 anos, já com 20 anos de experiência nas coisas de Deus. Então... Sim, eu confesso, seu Tomás, nessas coisas eu não gosto de começar a falar em anos. Quantos anos? Não neófito é muito claro. Não pode ser um recém-salvo. Isso que diz. Mas então alguém pode perguntar quantos anos ele precisa ter? Quantos anos de salvo? A Bíblia simplesmente não diz. Porque cada caso é um caso. E tem irmãos que manifestam mais cedo aquela maturidade necessária para este serviço. Então não gostamos muito de falar em termos de anos. Eu concordo, claro, em termos espirituais. Eu só disse isto porque pode haver irmãos pensando, bom, eu sou novo, e ele está abusando. Eu acho muito importante dizer isso, seu Tomás. Eu acho que tem irmãos aqui que ainda, o que eu vou dizer, usam essa desculpa, sou muito novo. E não tem muito tempo para usar a desculpa agora. Realmente os anos passam. O tempo resolve este problema. E realmente, em vez de usar isso como desculpa, eu sou muito novo, é muito melhor, aos poucos, assumir aquela responsabilidade e tentar fazer o máximo para ajudar. Então, versículo 7, também lemos do diabo, mas eu creio que o significado é um pouco diferente. No versículo 6, nós estamos pensando em como o diabo caiu nessa condenação de ficar cheio de orgulho e caiu no pecado. Mas no versículo 7 é diferente. O laço do diabo quer dizer o laço que o diabo cria para este irmão. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, vamos imaginar um irmão sem um bom testemunho. Os que estão de fora, não os membros da igreja, outras pessoas, dizendo, mas sabe o que ele faz? Sabe onde eu vi ele uma vez? Alguma coisa. Isso cria uma oportunidade para o inimigo ganhar a vitória. Seu James, condenação do diabo não é condenação de Deus. Essa condenação do diabo não leva ninguém para o inferno, né? Não. Eu tentei explicar a frase. Não é o diabo que está condenando. Ele foi condenado por Deus por causa deste pecado. Então, não queremos ver um neófito caindo na mesma condenação em que o diabo caiu. Então, é a condenação de Deus aqui. A igreja, as coisas de Deus são coisas espirituais. Uhum. Nós estamos num mundo onde, ao nosso redor, para tudo tem documento. E as pessoas podem provar o que são apresentando um documento. Uhum. Por exemplo, nós fomos batizados, mas não temos um documento de batismo. Fomos recebidos na comunhão da igreja, mas não assinamos nada. O ancião também.
faz o seu trabalho para Deus, mas ele não tem uma prova escrita para dizer quem ele é, né? Talvez seja importante a gente lembrar esse lado espiritual das coisas de Deus, da igreja de Deus, e que é o Espírito Santo que coloca no coração de certos irmãos esse desejo, esse cuidado da sua igreja. Obrigado. Sim, isso é importante dizer. Quem sabe, seu Carlos, por isso temos as qualificações. Tendo alguma certidão, por exemplo, daí diria o ancião é aquele que tem aquele papel. Mas não é assim. Então precisamos ter essa lista de qualificações. A obra é uma obra espiritual e Deus não quer confusão. Deveria ser fácil para qualquer crente chegar numa localidade, ficar entre o povo de Deus por umas semanas com a Bíblia aberta e deveria ter como identificar, sem certidão, sem nada, identificar os anciãos. Porque o ancião está realmente andando como convém, porque ele abre o capítulo e fecha o capítulo, nos apresentando aquilo que convém. No versículo 2 ele diz, convém pois. No versículo 7, onde estamos agora, convém também. No versículo 15, como convém andar na casa de Deus. Vai ser visto aquilo que convém, conforme as Escrituras, para qualificar o ancião. Então, a palavra convém nesses 3 versículos tem a ideia daquilo que combina. Então, vamos ver isso, quem sabe, ainda mais claramente no versículo 15, mas tem algo que combina com este serviço do ancião, um comportamento que convém neste sentido. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.